Amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, podeis sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 25 por diante, que diz assim, o 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como leis? E ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo. E ele lhe disse-lhe, tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Glória a Deus. Eu estava meditando nesta palavra, irmãos, por esses dias, e o Senhor falou algo muito interessante comigo. Não ligue não, hoje eu estou nervosa. Glória a Deus. Jesus falou comigo ontem, e nós ficamos conversando até 5:30 da manhã. E a minha intenção, como todas as quartas, é chegar aqui logo pela manhã, mas não deu para chegar pela manhã, eu precisei descansar um pouco. Eu disse, Jesus, deixa eu dormir, porque se eu não dormir, eu não vou conseguir chegar lá no ciclo de oração. E eu fui dormir um pouco e acabei chegando aqui na parte da tarde, e nós conversávamos ali, e quando eu cheguei aqui, o Senhor disse a mim, eu vou lhe dar a oportunidade. Eu disse, não, Senhor, eu estou cansada, né? E fiquei por ali, quando a irmã Risa foi falar para mim, eu ainda me assustei, né? Porque é normal, nós somos seres humanos. Mas o Senhor, quando conversava comigo sobre esta palavra, e ele dizia, e ele mostrava, olha esse homem aí, ele era um escriba, era alguém que tinha o conhecimento da palavra. E como ele conhecia a palavra, ele achava que ele poderia estreitar Jesus em alguma coisa. E isso no ministério de Jesus foi algo corriqueiro, porque Jesus ele era sempre provado por alguém. Sempre alguém que tinha o conhecimento das leis de Moisés se aproximava de Jesus para provar Jesus, para colocar Jesus em algum estreito, para ver Jesus pecar ali em alguma palavra, para poder acusá-lo. Mas é tão interessante, irmãos, esse texto, que quando este homem chegou perto de Jesus, e que ele fez esta pergunta a Jesus, o que é que ele faria para herdar a vida eterna, Jesus levou ele para a palavra. Porque Jesus perguntou a ele, o que está escrito? Como é que você lê? Como é que você entende? Como é que você compreende? Aí ele foi falar daquilo que ele sabia. Ele disse, olha, amarás o Senhor teu Deus, está escrito na lei, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olhou para ele e disse, faça isso. Porque não é só você saber, é você fazer. Sabe aquilo que Deus entregou na sua mão? Não é só para você saber, é para você executar para Deus aquilo que Ele confiou na tua mão. E muitas vezes você está sendo tomado pelo medo, porque você acha que não deve fazer o que tem que fazer. Qual foi a confiança que Deus lhe deu? Foi no louvor? Faça o que Ele mandar no louvor. É na regência? Faça o que Ele mandar na regência. Porque tem mulheres que vai reger e o Espírito Santo diz a ela, faça assim, no gesto, e ela não faz. Sabe por que ela não faz? Porque ela está com medo do que alguém vai dizer. Obedeça, se entregue à voz e à direção do Espírito. Porque Jesus quer lhe usar no louvor, quer lhe usar na regência, quer lhe usar na palavra. O que foi que Deus entregou na tua mão, Ele entregou para te usar. E este homem, irmãos, tinha o conhecimento, mas ele não praticava aquilo que ele tinha que praticar, mas ele sabia. Mas os crentes
desta cidade de Maceió, deste estado de Alagoas e deste nosso Brasil, a partir de hoje, vai executar a vontade de Deus. Aí Jesus disse, não, eu preciso tratar com a alma desse homem, porque ele precisa sair da área do conhecimento para a área da prática. Ele precisa fazer alguma coisa. Ei, você precisa fazer alguma coisa. Quando for para estender as mãos, estenda as mãos. Às vezes Deus está incomodando você sair do lugar para ir até alguém orar, colocar a mão no coração dela, colocar a mão na cabeça para expulsar a perturbação, e você não vai com medo. É para você ir. É para você fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Mas, irmã Sueli, eu acho que sou eu. É falta de comunhão. Se comunica mais com Deus, ora mais, que você vai ter mais segurança quando ouvir a voz dele. Aí Jesus disse, eu preciso trazer este homem para a palavra. Aí o Senhor disse, eu vou contar uma parábola. E a parábola, irmãos, é uma coisa interessante. Que a parábola não foi inventada por Jesus. Eu acredito que os irmãos sabem disso. Parábola, no meio do povo judeu, já era algo corriqueiro, todos eles já sabiam. Porque os judeus, os rabinos, eles usavam de parábola para poder conversar com o povo. Então, parábola não foi algo novo, inventado por Cristo, não. Já era algo corriqueiro. A Bíblia vai dizer que as pessoas, quando ouviam Jesus, diziam que ele falava com autoridade. Não era como os escribas e fariseus. Aí a gente fica naquela curiosidade de saber, né, qual era a diferença de fato. E quando eu fui estudar isso, eu descobri que os judeus, eles contavam parábolas, mas as parábolas que eles contavam, elas tinham fundo moral apenas. Por exemplo, se eles quisessem falar sobre o respeito, quisessem falar sobre o amor, eles contavam uma parábola sobre respeito, uma parábola sobre amor, e por ali ia, e o povo ouvia e compreendia. Com Jesus era diferente. Porque quando Jesus, ele contava uma parábola, ela tinha o fundo espiritual. É por isso que eles diziam, rapaz, a parábola desse homem, a palavra desse Jesus, ela é diferente. Irmãos, olhem, Jesus foi a pessoa que mais pregou sobre o inferno, foi Jesus. Leia a Bíblia, que você vai entender que Jesus foi quem mais explicou, falou e mostrou sobre o inferno. As parábolas de Jesus, elas eram espirituais. Ela estava dizendo, você não pode ficar só com o entendimento da terra, tem que haver entendimento espiritual. Jesus nesta tarde está liberando sobre a sua vida discernimento espiritual. Receba. Ei, Jesus nesta tarde vai mudar o teu ministério. Jesus vai dar uma virada de 380 graus no teu ministério. Recebe aí, que Deus vai fazer algo diferente. A tua palavra, o teu canto, a tua maestria vai ser espiritual. E prepara-te para ser usado nesta terra. Jesus não quer mais não, irmãos. Crentes, meninos espirituais, chega de mimimi, chega de criancice, chega de besteira. Jesus quer mulheres e homens maduros para ganhar os que estão lá fora para Ele. Jesus chamou você, Jesus chamou a mim. E aí ele veio e falou esta parábola. Esse eu tenho um negócio para lhe contar. E ele disse, e respondendo Jesus disse, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele caiu entre os ladrões, os quais os despojaram, o feriram e partiram, deixando-o meio morto. Olha só, irmãos, Jerusalém estava em cima, 800 metros acima
do nível do mar, e ele descia para Jericó. E quando você vai estudar isso, você descobre que este caminho era um caminho que muita gente fazia, porque passava ali o sacerdote e o levita, porque muitos moravam em Jericó, mas eles iam servir no templo em Jerusalém. Então, nessa caminhada, nesse lugar difícil, realmente, um lugar perigoso, existente de fato, e esse lugar perigoso, quando descia aquele homem, aí os ladrões viram. Sabe por quê? Porque no caminho, preste atenção nisso aqui, é uma verdade espiritual para mim e a tua vida. Nesta caminhada e neste caminho tem 3 tipos de pessoa. Escuta isso aqui. Na nossa caminhada e no nosso caminho, tem um tipo de pessoa que nem esse ladrão. Porque o ladrão, quando olhou para aquele homem, sabe o que foi que ele viu? Alguém que ele podia usurpar. Alguém que ele podia tirar alguma coisa. Alguém que ele poderia manietar para fazer do jeito que ele queria. Mas você precisa ter discernimento do Espírito Santo de Deus para não ser manietado por ninguém. Para ninguém roubar o que você tem. Isso no espiritual, isso no material. É alguém que está no caminho. E neste caminho tem a intenção. Olha para você, só querendo tirar aquilo que você tem. É um tipo de pessoa. Mas ele continua dizendo. E aquele homem ficou lá meio morto. Eles deixaram o homem de um jeito, irmãos, que ele não pudesse se levantar para correr. Você vai ficar aí. A intenção é que morra mesmo. É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado. A gente tem que ter cuidado com a nossa vida espiritual. A gente tem que ter cuidado com a nossa vida emocional. A gente tem que ter cuidado com a nossa vida todos os dias. Porque, irmãos, o nosso emocional muitas vezes é aberto para alguém, mas alguém, a intenção é só tirar. E é por isso que a igreja tem que pedir ao Senhor o dom do Espírito Santo, chamado discernimento de espírito. Que alguém acha que é só para olhar e ver se tem demônio. Não. O discernimento de espírito é um dom que dá condição para o crente entender até as intenções do coração. Irmãs, eu estou me tremendo, viu? Meu Deus. E por acaso descia ali pelo mesmo caminho um sacerdote e um levita. Todos dois passou de largo. Sabe o que é esse tipo de pessoa no caminho? É aquela que olha para você, olha para mim e sente que é o incômodo. Eu ajudar, eu orar. Porque eles passaram, viram o homem meio morto, e eles olharam, mesmo tendo conhecimento, eles disseram, eu vou perder o meu tempo com esse meio morto. Isso é um incômodo para mim, eu não quero este incômodo na minha vida. Irmãos, sabe o que é isso? Eu não vou ajudar. Eu posso fazer. Eu sei fazer. Mas não vou fazer. Se vira aí. O que é que eu tenho a ver com o teu problema? É por isso que mulher de Deus, dirigente do ciclo da oração, ela não pode olhar para ninguém e dizer assim, olha, ele procurou, ela procurou, não vou orar não, só porque foi ele e ela que procurou. Sacerdote, o levita, olha para esse homem e vai dizer assim, ele não sabia que esse caminho aqui era difícil, tinha ladrão, tinha caverna, os bandidos se escondem por aqui, para que ele veio? Eu tenho nada a ver com isso, eu vou ajudar não. Ei, você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, ajude. Procurou, mas ore mesmo porque procurou.
A decisão de tirar a pessoa da prova é de Deus, não é sua. Entenda de uma vez por todas que você precisa ajudar, é a tua parte, é dar a mão, é consolar, é levantar, é fazer alguma coisa. Quem faz para um pequenino, faz para Deus. Alguém que não quer o incômodo. E aí, aproximando-se dele, sim, 33, mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e vendo-o, teve compaixão dele. É a terceira pessoa do caminho, que é a que nós devemos ser. Escuta isso aqui, estava lá o homem ferido no caminho. Aí ele chegou e olhou para ele. Eu vou conjecturar aqui nesta tarde, porque é o que eu creio, viu? Não está escrito ali, mas eu creio. Amém. Meu filho, como é que você está? O que foi que aconteceu? Quando alguém é atropelado na rua, acontece algum problema que alguém se junta, não pergunta logo, né? Você mora onde? Qual é o seu nome? Meu filho, olha, como é que vai fazer? Alguém chega, vamos fazer alguma coisa. Vocês acham que aquele homem samaritano só pegou e ele foi conversar, irmão? Às vezes alguém está precisando só ser ouvido. Está ferido, está triste, está angustiado. Não quer nem que você faça nada, só escuta. E sabe o que é que a gente faz? A gente age como sacerdote e levita. E eu lá quero saber, eu quero nem escutar. Mas o Senhor te chamou também para escutar. Escute. Deixa alguém abrir o coração. Se ele ou ela, se ela for falar mal do marido, faz o seguinte, fica calada. Só escute. Se ele for falar mal dela, fale nada não, porque casal só pertence a eles e Deus. Mas escute. Às vezes alguém só quer desabafar para descarregar a angústia que está no peito. É verdade. E você não tem condição nem de ouvir. Jesus não te chamou para isso. E aí ele vai dizer que, e aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Olha. O crente samaritano, ele sempre está preparado, porque por causa da comunhão, da oração, do jejum e da palavra, ele tem vinho e tem azeite. O vinho para lavar a ferida, o azeite para cicatrizar. Ei, escuta isso aqui. Jesus te chamou para dar palavra, para cicatrizar, não para ferir. Um dos meus filhos se afastou. Ele está até aqui. E quando eu percebi isto, aí eu disse assim, vou pegá-lo. A gente, mãe, né? Acha que quer dizer o que quer. Sabe o que Jesus disse a mim? Fique calada. Ele só vai precisar do seu silêncio. Porque a mãe quando vai falar, né? Que a esposa quando vai falar, né? Olha, você vai nos detalhes. Muitas vezes, sabe o que a gente pensa? Eu pensava assim também. É melhor falar, por quê? Porque quando você falar... que nem diz aquele dágio do mundo, né? Por causa de um grito se perde uma. Aí às vezes Jesus não quer que você dê esse grito, porque a boiada não vai se perder, que ela não pertence a você. E eu fiquei calada e fiquei conversando com Jesus e eu não quis falar uma vez. Eu quis falar várias vezes. Quando se aproximou o conjoado e aquela coisa e vamos e chega. Aí eu disse assim, Jesus, será que esse ano eu não vou ver meu filho lá? Porque é tão prazeroso você chegar na igreja, o menino está lá e está gritando, e está cantando, e está pulando, e é aquela alegria. Eu não vou ter, Jesus, essa alegria, eu vou falar com esse menino. Ele disse, continue calado, agora compre a farda dele. Eu fui lá, comprei a farda dele, quando eu fui entregar na mão dele, ele disse, eu não vou não. Eu também não disse nada, só entreguei a farda a ele. Eu não tive coragem nem de dizer assim, mas Jesus mandou eu comprar. Nem isso eu disse, que é isso que eu mandou ficar calado. Calado é calado. Não pode dizer nada, eu não disse nada. Quando chegou na semana do
com Joade, Jesus pegou o rapaz e quando eu olhei, ele vestiu a farda e foi-se embora adorar Jesus. E eu fiquei preocupada. Porque, irmãos, para mim, ou você é ou você não é. Crente banda de bolsa não funciona. Banda de bolsa serve para quê? Pega a bolsa, parte ela no meio, bota ela aqui, vai servir para quê? Nada. Crente banda de bolsa, para mim não funciona. Eu fui dizer a Jesus. Jesus, e agora? Ele vestiu a camisa, foi para o pastor, mas eu não quero crente banda de bolsa perto de mim. Aí ele chegou para mim, quando terminou com o João, disse: mãe, sexta-feira eu estou no gabinete do pastor e vou pedir minha disciplina. Eu digo: eita. E eu me alegrei, irmãos. E eu disse: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me capacitou ficar calada sem dizer nada. Faça o que Jesus mandar, irmã. Se cale, porque Deus está falando na mente do marido rebelde, na mente do filho rebelde. E é Deus quem vai converter. E ele tinha ali azeite e vinho. Tenha, quando precisar falar, uma boa palavra. Porque às vezes quando alguém chega até a mim, a você, ferido, angustiado, precisando desabafar, aí você se põe no lugar de juiz. Vamos agora ver essa questão da causa. Ele fez isso, ela fez isso, e não sei de que, não, você está certo, fulano está errado. Ei, você não está aqui para julgar. Pregue a palavra, leve a palavra e deixe que Deus é quem vai fazer. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que faz. E deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está no controle e Ele não perde ninguém de vista. Ele não perde ninguém de vista. Esta pessoa, irmão, este samaritano, sabe qual era a filosofia dele, do samaritano? A filosofia dele era assim: aquilo que é meu é seu. E aquilo que é seu não é meu. A filosofia do ladrão era assim: aquilo que é meu não é seu, mas aquilo que é seu é meu. Só quer usurpar. A filosofia do samaritano e do levita é aquela: aquilo que é meu, o que é seu, cada um por si e Deus por todos. Se arrebente sozinho. Mas a do samaritano não, irmãos. A do samaritano dizia: aquilo que é meu é seu. E o que é seu não é meu. É por isso que ele não só gastou o vinho, ele não só gastou o azeite, ele não só gastou o dinheiro, ele não só gastou o tempo, ele deu tudo que ele podia dar. Porque nós vamos encontrar ele dizendo assim: olha, no dia seguinte, ele partiu e pondo-se sobre seu próprio animal, ele pegou o homem do chão, colocou em cima do animal e saiu aqui, ó. O homem foi pro chão. Ele saiu de cima do seu cavalo e ele foi para o chão. E aí ele colocou o homem em cima do cavalo, pegou a redinha do cavalo e saiu aqui, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus. Quem entende o que é seu é do outro, ele está disposto a abrir o coração, a mente, o bolso. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus vai colocar alguém na tua vida para você cuidar. Glória a Deus. E você vai ter que gastar tempo, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que gastar palavra, vai gastar seu emocional, mas deixa eu lhe dizer, Deus vai trazer sobre a tua vida uma grande recompensa. Porque, irmãos, quem trabalha para Jesus, ele recompensa. Deus não deve nada a ninguém. Sabe qual é o problema de muitos que não ajudam alguém? Porque acha que está ajudando a pessoa. Mude a visão. Entenda que você está fazendo uma obra e que Deus colocou esta obra no seu coração. Esta pessoa é a obra que Deus colocou nas tuas mãos para você executar. Execute-a
da melhor maneira possível. E aí ele disse, no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ele já deixou a hospedagem paga. Entenda isso. E ele ainda deixou uma quantidade de dinheiro. Quando você vai estudar isso, você descobre que essa quantidade de dinheiro, ela era para as coisas particulares do doente. Aquilo que o doente precisasse no particular, este dinheiro era destinado para isso. Era para o que ele, o doente, precisasse. E ele disse, olha, e quando eu voltar, se o senhor gastar mais do que eu, se preocupe não, que eu vou pagar. Ora, qual destes 3 te parece que se tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? Aí ele disse, o que mostrou misericórdia, mas não disse samaritano. Porque os irmãos sabem que os judeus não falavam com os samaritanos. E havia essa intriga entre eles, né? Porque veio o rei da Síria, tirou o povo de Samaria, levou para um outro país e pegou o pessoal do outro país e trouxe para cá, para Samaria. E depois esse povo começou a ser perturbado por doença e aquilo. Chamaram os sacerdotes, trouxeram para lá. E quando chegou lá e foi ensinar esse povo como era que servia a Deus, como era que agradava a Deus, como era que fazia as coisas para Deus. E depois, ao longo do tempo, eles foram entendendo que aqueles homens que estavam ali, eles não pertenciam ao povo de Israel. Era por isso que havia a intriga, porque eles queriam participar das coisas do reino, das coisas espirituais, das coisas do templo, e os judeus não deixavam. Porque os judeus entendiam que eles não faziam parte naquele negócio. É por isso que a gente encontra lá em Neemias, quando Tobias e Sambalate guerreavam contra Neemias, porque ele estava reparando os muros, que quando ele disse, não, a gente quer ajudar. Olha a raiva de Tobias e Sambalate, e às vezes a gente passa no texto e não nota. A gente quer ajudar. Ele disse, não, vocês aqui não têm parte com este negócio. Aí o camarada ficou cheio de ódio. Disse, agora vamos lutar contra. Mas o que é que eu quero dizer para os irmãos nesta tarde? Que o seu coração seja um coração como aquele homem samaritano. É o que Deus espera de nós. Eu já ouvi, irmãos, alguém pregar, e também concordo com isso, que a pessoa diz assim, olha, o samaritano é uma figura que só Jesus tem capacidade e condições de ser. É totalmente para Jesus. Eu concordo quando essa pessoa diz assim. Mas quando você vai com mais cuidado na Bíblia, quando você vai lendo com mais carinho, você vai vendo que a Bíblia não foi feita um capítulo só, nem um versículo só, nem um livro só. Aí você encontra Jesus dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas vós vão fazer obras maiores. Jesus disse, eu sou o exemplo, venha e faça. Então nesta tarde, aquilo que Deus colocou na sua mão, faça com excelência, faça com alegria, dê o seu melhor, dê lugar para o Espírito Santo trabalhar através da sua vida. Saiba que Deus te chamou por confiança. Jesus confia em você, é por isso entregou na sua mão. Jesus te entregou. Ele disse, eu confio em tu, mulher. Eu confio em tu, homem. Por isso que eu entreguei na tua mão. Faça o melhor para este Deus. Não fique só na área do conhecimento. E mais, que essa agora desceu quentinha do céu. O que Deus deu para você, e você vai se aperfeiçoando, e vai fazendo com excelência, não é para depois virar disputa. Não. Chega. Não é para disputa, é para a glória dele. Jesus está usando você na regência, não é para disputa, é para a glória dele, é para a honra dele, é para o louvor dele. Porque eu e você, toda ferramenta
que nós possuímos é emprestada. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Em nome de Jesus.